Bem-vindo ao HS canal que orgulhosamente apresenta o aviso, o castigo, o milagre, aparições em Garabandal, Espanha. Se inscreva. La Virgen me anunció un gran milagro que Dios iba a realizar por su intercesión. Como será muy grande el castigo, será también muy grande el milagro, como el mundo lo necesita. Menos de 12 meses transcurrirán entre el aviso y el gran milagro. Mari Loli dijo que el aviso y el milagro serán en el mismo año. Durará entre 10 minutos y un cuarto de hora. Tendrá lugar un jueves a las 8:30 hora local. Tendrá lugar entre el 8 y el 16 de marzo a mayo. Ese día no será la fiesta de Nuestra Señora. Coincidirá también con un acontecimiento muy importante, raro, singular, tanto para la Iglesia como para toda la cristiandad, acontecimiento feliz y afortunado. Será el milagro más grande que Jesucristo realizó en el mundo después de su resurrección. El milagro será visible en el pueblo de Garabandal y en las montañas de los alrededores. Puede ser fotografiado, filmado y televisado. Después del milagro quedará una señal milagrosa en los pins, que no se puede tocar, pero que se puede filmar, fotografiar y televisar. Los enfermos presentes serán sanados y los incrédulos creerán. No será necesario que los videntes estén presentes en Garabandal para que se produzca el milagro, el Papa verá el milagro donde quiera que esté. Al día siguiente del milagro, se desenterrará el cuerpo del difunto padre Luis Andreu y se hallará su cuerpo incorrupto. Care ragazze, alle 9 di questa mattina, la Beata Vergine mi ha mandato a dirvi questo: o benedette ragazze di San Sebastian de Garabandal, vi prometto che sarò con voi fino alla fine dei tempi, e voi sarete con me alla fine del mondo. E poi, uniti a me, nella gloria del paradiso. Vi invio una copia del Santo Rosario di Fatima, che la Vergine mi ha detto di inviarvi. Questa coroncina è stata dettata dalla Beata Vergine e deve essere propagata per la salvezza dei peccatori e la preservazione dell'umanità dai peggiori castighi che il buon Dio minaccia. Posso solo darvi un consiglio: pregate e fate pregare, perché il mondo è all'inizio della perdizione, non credono in te, né nelle tue conversazioni con la Dama Bianca. Sobre o padre Luís Maria Andreu. 8 de agosto de 1961, o padre Luís rezou a missa. No final da missa, as 4 meninas videntes entraram em êxtase dentro da igreja. Logo a seguir, elas saíram da igreja em êxtase, e o padre Luís seguiu-as do princípio ao fim. As meninas subiram até ao local dos pinos, sempre em êxtase, caminhando sempre a uma grande velocidade. Ao chegarem aos pinos, elas ajoelharam-se e cantaram o hino a São Miguel Arcanjo. Foi nesse momento que o padre Luís apareceu profundamente emocionado e por 4 vezes repetiu a palavra milagre, milagre. Segundo as meninas videntes, o padre Andreu viu o futuro grande milagre anunciado por Nossa Senhora, bem como a própria Nossa Senhora. Ao regressar nessa noite de carro para sua casa disse o seguinte: que lindo presente me deu a Virgem. Que sorte ter uma mãe assim no céu. Não devemos ter medo da vida sobrenatural. A mim não me resta nenhuma dúvida que tudo aquilo que as meninas diziam era verdade. Porque é que Nossa Senhora nos escolheu? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ao acabar de dizer isto, o padre Luís Andreu ficou muito calado dentro do automóvel onde seguia. No momento a seguir o padre Luís Maria Andreu morreu. Que lindo presente me deu a Virgem. Que sorte ter uma mãe assim no céu. Não devemos ter medo da vida sobrenatural. A mim não me resta nenhuma dúvida que tudo aquilo que as meninas diziam era verdade. Porque é que Nossa Senhora nos escolheu? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Grande milagre produzirá a conversão da Rússia. Mari Loli, haverá um momento na igreja em que parecerá que ela está a morrer. Perguntamos à Virgem como se chamaria essa grande prova. E ela disse-nos: comunismo. Conchita perguntou a Jesus: a Rússia vai converter-se? Jesus: sim, vai converter-se, e todos amarão os nossos corações. Dos escritos de São João da Cruz. É coisa admirável e digna de ser contada que, sendo este fogo de Deus tão ardente e devorador, capaz de destruir mais depressa 1000 mundos do que o fogo da terra um fiapo de linho, não consuma nem destrua a alma em que assim arde. Em vez de lhe causar qualquer tristeza, vai-a antes endeusando e deleitando à medida da força do amor,
enquanto a brasa e nela arde suavemente. E isso acontece assim pela pureza e perfeição do Espírito que arde no Espírito Santo. Foi o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. Este fogo, surgindo veementemente, abrasou os discípulos em amor, que, no dizer de São Gregório, arderam, interior e suavemente. Ora, como o fim de Deus nestas comunicações é engrandecer a alma, então não a aflige nem comprime, antes a dilata e inebria, não a obscurece nem cobre de cinza como faz o fogo ao carvão, mas clarifica-a e enriquece-a, por isso, chama-lhe cautério suave. Assim, a ditosa alma que tiver a grande ventura de chegar a este cautério, tudo conhece, tudo saboreia, tudo o que quer faz, de tudo tira proveito, ninguém permanece contra ela e nada perturba, pois a esta alma se aplicam as palavras do apóstolo: o homem espiritual julga todas as coisas, mas a ele ninguém o pode julgar. 1 Coríntios 2, versículo 15. E também, o Espírito tudo penetra, até as profundidades de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. De fato, a propriedade do amor consiste em esquadrinhar todos os bens do amado. Chama de amor viva, capítulo 2, versículos 3, 4. Nossa Senhora Luz de Maria, 11 de julho de 2020. Não temais, meus filhos, sabereis do grande milagre, vereis o resultado da fé que se cumprirá em São Sebastião de Garabandal, no meu santuário em Fátima, no meu santuário de Guadalupe no México, em Saragoça, no meu santuário da Basílica do Pilar e dos lugares onde me fiz presente e onde continuo a fazer-me verdadeiramente presente na terra. Eu solicitei de meu Filho para a bênção das almas em todo o mundo, pois o grande milagre servirá para que as criaturas humanas se convertam. Os meus filhos vão querer ir para esses santuários, embora seja difícil para eles. Quem olhar para isso e quem vive com dignidade por dentro saberá que Deus os protege e o medo se afastará desses meus filhos. O grande castigo segundo a Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 16. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a paixão, desejos maus, e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo e da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo, e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Mateus, capítulo 24, versículo 29, estrelas cairão do céu. Mateus, capítulo 13, versículos de 40 a 43, assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente, castigo eterno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai.
Aquele que tem ouvidos, ouça. Apocalipse, capítulo 9, versículo 18. Sexta trombeta. A terça parte dos homens foi destruída por estas 3 pragas, isto é, pelo fogo, fumo e enxofre que saíam das suas bocas. Apocalipse, capítulo 18, versículo 8. Julgamento da Babilônia. Por isso, num só dia cairão sobre ela os flagelos que merecia: morte, luto, fome, e o fogo a destruirá. Porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos, e grandes pecadores diante do Senhor. Gênesis, capítulo 13, versículo 13. Javé disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande e o pecado deles é muito grave. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu. Gênesis, capítulos 18, 19 e 20. Malaquias capítulo 3, versículos de 18 a 21, o dia do Senhor. Então vereis de novo a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Pois, eis que vem um dia abrasador como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem a iniquidade serão como a palha, este dia que vai chegar queimá-los-á, diz o Senhor do Universo, e nada ficará deles, nem raiz, nem ramos. Mas, para vós que respeitais o meu nome, brilhará o sol de justiça, trazendo a cura nos seus raios, saireis e saltareis como bezerros para fora do estábulo. Calcareis os pecadores, que serão como cinza debaixo da planta de vossos pés, no dia que eu preparo, diz o Senhor do Universo. Ao Padre Gobi, Fátima, 11 de março de 1995, número 540. A humanidade chegará ao cume da sua corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e da aberta oposição à sua lei de amor. Ela conhecerá a hora do seu maior castigo que já vos foi predito pelo profeta Zacarias, capítulo 13, versículos de 7 a 9. Prosopopeia da espada, o novo povo. Padre Gobi, terceiro segredo, oráculo do Senhor, que 2 partes deles serão exterminadas e perecerão, e somente 1/3 será poupado. Farei passar esta terça parte pelo fogo, purificá-los-ei, como se purifica a prata, e os provarei, como se prova o ouro. Invocarão o meu nome e os atenderei, e direi: este é o meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 15. O dia do Senhor manifesta-se pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída resistir, o construtor receberá a recompensa, mas, se a obra de alguém se queimar, perdê-la-á, ele, porém, será salvo, como se atravessasse o fogo. 2 Pedro capítulo 3, versículos 7, 9 e 10. O dia do Senhor, os profetas e os apóstolos quanto aos céus e à terra que agora existem, a mesma palavra os tem reservados para o fogo, mantendo-os até ao dia do juízo e da perdição dos ímpios. O Senhor usa de paciência para convosco, pois não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão, os céus desaparecerão com estrondo, os elementos do mundo abrasados dissolver-se-ão, assim como a terra e as obras que nela houver. 2 Pedro capítulo 3, versículos de 11 a 14. Urgência de estar preparados, como deve ser santa a vossa vida e a vossa piedade, enquanto esperais e apressais a chegada do dia de Deus, quando os céus, arder, se desintegrarem e os elementos do mundo, com o ardor do fogo, se derreterem. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos uns novos céus e uma nova terra, onde habite a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais estes acontecimentos, esmerai-vos para que ele vos encontre imaculados, irrepreensíveis e em paz. Considerai que a paciência de nosso Senhor é para nossa salvação. Lucas capítulo 17. Como sucedeu nos dias de Noé, assim sucederá também nos dias do Filho do Homem: comiam, bebiam,
Os homens casavam-se e as mulheres eram dadas em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. O mesmo sucedeu nos dias de Lot: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas, no dia em que loteamento saiu de Sodoma, Deus fez cair do céu uma chuva de fogo e enxofre, que os matou a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Santa Faustina Kowalska, de 1905 a 1938. Não quero castigar a dolorida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Utilizo os castigos, apenas quando a isso me obrigam, e é com relutância que a minha mão empunha a espada da justiça. Antes do dia da justiça, estou a conceder o dia da misericórdia. Diário, 1588. Rainha da Paz, Medjugorje. Pedirei ao Pai para que não castigue o mundo, mas suplico, convertei-vos. Vós não podeis imaginar aquilo que acontecerá nem que o Pai Eterno enviará sobre a terra. 24 de junho de 1983. Os castigos acontecerão se o mundo não se converter. Chamai o mundo à conversão. Tudo depende da sua conversão. 15 de dezembro de 1983. Se a humanidade não se converter. Primeira mensagem de Garabandal para o mundo, 18 de outubro de 1961. É preciso fazer muitos sacrifícios, muita penitência. Temos que visitar o Santíssimo com frequência. Mas antes temos que ser muito bons. Se não o fazemos, virá um castigo. O cálice está a encher-se e, se não mudamos, virá um castigo muito grande. O conteúdo do castigo foi revelado às meninas de Garabandal em 1962. Como resultado daquilo que elas viram nessa noite, as meninas davam gritos impressionantes que assustaram toda a povoação que assistia a certa distância ao êxtase das meninas. Elas deram indicação que todos ali presentes deviam ficar a uma certa distância de modo que não as vissem. Daquilo que foi possível ouvir, escutava-se: "Ó, permiti que as crianças morram antes que tudo isto suceda, dai tempo para que todas as pessoas se possam confessar antes que isto aconteça. Espera. Espera. Que se confessem todos." Os assistentes ali presentes começaram a pedir perdão publicamente pelos seus pecados. Um padre franciscano que se encontrava presente, junto das pessoas, começou a rezar em voz alta, e todos o seguiam. Quando parava, as meninas, da maneira mais angustiante que se pode imaginar, voltavam a chorar e a gritar, acalmando-se quando o povo prosseguia a oração. Quando tudo terminou às 2 horas da manhã, as meninas declaram que ficavam ali toda a noite em oração. Ninguém se quis afastar. Todos ficaram a rezar com elas até às 6 horas da manhã, e depois foram com o padre para a igreja. Toda a aldeia se confessou, ao que parece, confissões com uma sinceridade e arrependimento extraordinários. Dias mais tarde as meninas escreveram algumas linhas sobre o que haviam visto. Nossa Senhora disse-nos que não esperamos o castigo, e que sem esperarmos ele virá, porque o mundo não mudou, e que já falou sobre isto por 2 vezes e não ligamos, porque o mundo está pior e por isso há que mudar muito e o mundo não mudou nada. Digo, o mundo segue igual. Que pena que não o mude. Um dia virá o castigo e o castigo será muito grande, se nada mudar. Recordando alguns anos, Loli acrescentou alguns detalhes. Aquilo era horrível de ver. Nós estávamos totalmente espantadas. Víamos rios que se convertiam em sangue, fogo que caía do céu e algo muito pior ainda que eu não posso revelar agora. Em qualquer caso, Nossa Senhora disse a Conchita que o castigo não era uma guerra, mas sim algo que vem diretamente de Deus. Embora continuássemos vendo a Virgem, começamos a ver também uma grande multidão, que sofria muito e gritava com a maior angústia. Depois ela fez-nos ver como chegará, para toda a humanidade, o grande castigo,
e que esse virá diretamente de Deus. Num determinado momento, nenhum motor ou máquina funcionará. Uma terrível onda de calor se abaterá sobre a terra, e os homens começarão a sentir uma grandíssima sede. Buscarão desesperadamente água, mas essa, devido ao grande calor, se evaporará. Então quase todos cairão no desespero e tentarão matar-se uns aos outros, mas a força faltar-lhes-á e cairão por terra. Será o momento para compreenderem que é Deus precisamente quem está permitindo isto. Por fim, vimos uma multidão de pessoas envoltas em chamas. Corriam a jogar-se nos mares e nos lagos, porém, ao entrarem na água, essa parecia ferver e, em vez de apagar as chamas, era como se as ativasse ainda mais. Era tão terrível que pedia à Virgem para levar consigo as nossas crianças antes de isto acontecer. Mas ela nos disse que então já serão grandes. A descrição de Conchita igualmente faz referência ao fogo. Vi o castigo e posso garantir-lhes que, se ele acontecer, será pior do que se estivéssemos envoltos pelo fogo, pior do que se tivéssemos brasas debaixo dos pés e em cima da cabeça. Tempos depois, falando a um grupo de norte-americanos que Conchita voltava ao assunto assim: a Virgem fará o milagre para evitarmos o castigo, embora o castigo não possa ser evitado, porque perdemos até o senso do pecado. Agora chegamos a um tal extremo, que Deus terá de nos castigar. 19 de junho de 1962. A Virgem disse-nos que não esperamos o castigo, mas que ele virá sem o esperarmos. Porque o mundo não mudou, e que não lhe prestamos atenção, porque o mundo está pior. E tem que mudar muito e não mudou nada. Preparai-vos, confessai-vos, que o castigo virá em breve e o mundo continua na mesma. Que pena que não mude. Em breve virá o castigo, muito grande, se não mudar. Jacinta e Mariloli. Se gostou, dê seu like. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado.